paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Que o Senhor possa falar fortemente em cada coração. Mais uma noite que eu entro na sua casa, que você nos recebe. E eu estou muito feliz por mais um dia que o Senhor vos concede. Seja muito bem-vindo, você que já está chegando. Que o Senhor possa falar com cada um de vocês. Não é apenas uma live, mas é a palavra do Senhor sendo ministrada para cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos e que o Senhor vos abençoe. Neste momento estarei orando e logo após já dando o início à ministração da palavra. Curva sua cabeça juntamente comigo e que o Senhor possa falar fortemente em cada coração neste momento. Senhor, meu Deus, Pai, Tu és o Deus, Pai, que conhece e contempla, Senhor Jesus, o coração de cada um. Senhor Jesus, eu não conheço, Pai, o que essa pessoa precisa, mas o Senhor é o Deus que sonda os vossos corações e sabe que cada um, Pai, nesta noite está precisando da parte do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Pai da verdade, Jesus, que a Tua palavra, Pai, possa ser ministrada a esses corações, trazendo luz, trazendo paz, trazendo refrigério, trazendo cura, trazendo, Senhor, a restauração, Pai, para essa vida. Espírito Santo de Deus, Pai, neste momento, Senhor, acalma esta alma que está perturbada, acalma essa mente que está acelerada, acalma, Senhor, esses temores, Pai, por internos, que muitas das vezes os consomem com tanta ansiedade, com tanta opressão, trazendo, Pai, um aceleramento cardíaco, até mesmo uma fadiga e uma angústia que só o Senhor pode aliviar, trazendo, Senhor, consigo uma aflição interna que só o Senhor pode curar. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, seja o remédio, porque a Tua palavra fala, Pai, que o Senhor é médico dos médicos e médico por excelência. Espírito Santo de Deus, acalma essa pessoa, Pai, que está aí do outro lado, precisando, Senhor, ser acalmada, precisando, Senhor, ser desacelerada, precisando, Senhor, ter um refúgio em Ti, Pai, diante da ansiedade. A Tua palavra fala, Pai, que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, vai jogando por terra toda a potestade maligna, vai jogando por terra tudo aquilo, Pai, que vier para poder que essa pessoa, Pai, fique tão perturbada e não assista à ministração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, entra neste lar, entra nessas causas, entra nesses corações, entra dentro dessas vidas e possa ser cura, possa ser refrigério, possa ser restauração. Espírito Santo de Deus, porque a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que liberta e a Tua palavra que salva. Senhor Jesus Cristo, hoje, Pai, é mais uma ministração da Tua palavra, mas creio eu que o Senhor irá falar de uma forma especial, de uma forma diferente, porque a Tua palavra se torna nova todos os dias e a cada manhã ela vos transforma em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Pai, simplesmente, Senhor, usa-me da forma que o Senhor quiser, da forma que o Senhor achar, Senhor, achar que seja que seja a forma que o Senhor queira me usar, Espírito Santo de Deus, para poder falar com essas vidas. Pai, eu simplesmente sou instrumento e o Senhor é o oleiro e o Senhor faz o que quer. E assim, Pai, eu te agradeço e que o Senhor possa vos abençoar a cada um. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Nesse momento, convido você a abrir a sua Bíblia no tema da mensagem, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, verso de número 11, que diz assim: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Jesus nasceu em Belém, filho de Maria e de José. O anjo lhe avisou a Maria que ela ia conceder um filho que seria do Espírito Santo, seria o próprio Filho do Deus.
E ela recebeu essa dádiva de ser mãe do Messias. E por mais que ela teve Jesus, ela teve outros filhos. A Bíblia nos menciona que ela teve Tiago, Simeão, Judas, José, e Jesus teve mais duas irmãs que a qual a história não nos relata, mas alguns historiadores, segundo os teólogos, eles falam que Jesus tinha irmãs. E quando Maria ganha Jesus, ela logo tem que ser retirada de Belém, porque houve um tumulto, houve uma perseguição quando souberam do nascimento dessa criança, porque muitos falavam, o Messias nasceu porque houve um sinal no céu. E a partir desse momento que houve esse sinal, os que já sabiam que um filho do Deus vivo ia nascer naquele momento, naquela cidade de Belém, todos começaram a falar para os outros. E o rei, na época, era Herodes, o Grande. Herodes o Grande, ele é mencionado como grande porque ele teve 3 filhos. E todos eles receberam o nome de Herodes. E aí, para diferenciá-lo, ele teve que usufruir de um título, o Grande. Um homem cruel, um homem narcisista, um homem muito mau, um homem que foi capaz de matar sua própria esposa e mais os 3 filhos a quais ele tinha com ela. De tão cruel que ele era quando ele exercia seu papel de rei. E quando ele soube do nascimento de Jesus, ele logo enviou guardas, pessoas para que perseguissem, para que o matassem, todas as crianças que tivessem nascido. Todas as crianças de 1 ano para baixo, todos que fossem mortos. E mediante isso, houve uma matança naquela cidade. O anjo aparece a Maria falando para ela fugir de Belém e ir até o Egito. E ela foi até o Egito. Chegando no Egito foi o lugar onde ela se acampou, ficou mais o seu marido José, esperando que se acalmasse as perseguições e as matanças ali de Belém. E quando Herodes o Grande faleceu, o anjo chega até Maria e José e fala: agora vocês podem retornar para Israel. E eles vão morar agora em Nazaré. Chegando ali em Nazaré, agora Jesus ele vai ter toda a sua infância naquela redondeza. Ele é filho de um carpinteiro, de uma mãe dona de casa, e ele também exercia o papel do seu pai carpinteiro. Jesus, em nenhum momento, ele se opôs ao seu pai, ou por ele ser filho do próprio Deus, mas ele tinha um respeito pelo seu pai terreno. Em nenhum momento ele não trabalhou, em nenhum momento ele não exerceu alguma função diante da sociedade ou diante dos que o seu pai o fazia. Muito pelo contrário, a Bíblia vai nos dizer que José, pai de Jesus, por mais que não era de sangue, ele era um excelente carpinteiro. A obra-prima era muito elogiada, só que ele não era elogiado. A obra que ele fazia, sim, mas ele não. E o interessante é que Jesus, ele cresce, trabalhando sempre com seu pai. Ele cresce ali naquela redondeza e ele é somente conhecido como filho de Maria e filho de José. Ele não tem sequer outro título, as pessoas só conhecem ele como filho de Maria e de José, morando numa casa pequena, um casebre. Uma casa não era bonita, naquele lugar que não era bonito, morando, tendo umas condições simples, mas ele sempre soube que ele era filho de Deus, mas nunca se opôs a se mostrar uma superioridade diante da sua família. O interessante agora é que vamos ver relatos sobre Jesus quando ele tem mais ou menos seus 12 anos de idade, quando ele chega na sinagoga e sua mãe está à procura e não sabe onde está Jesus. E ela começa a procurar e de repente ele está conversando com os chefes da sinagoga e ela chega até ele: Jesus, vamos para casa? Vamos, filho. É o único paradeiro agora que vamos ver a respeito desse mestre. E agora o interessante é que Jesus está, a história dá uma pausa
na sua narrativa. Agora ela para. Agora ela só vai voltar quando Jesus já tem 30 anos de idade. Porque é aqui que se inicia o ministério de Jesus. O ministério de Jesus agora começa quando ele sai da sua casa e vai rumo às sinagogas. E ele começa a falar com o chefe das sinagogas, começa a falar das boas novas de Cristo. E começa a lhe ensinar aquelas pessoas dentro da cidade de Nazaré. E as pessoas que cresceram junto com Jesus, que viram todo o seu desdobramento, que conhece a sua mãe, que conhece o seu pai e sabe muito bem aonde ele mora, começam a desprezá-lo, começam a julgá-lo, começam a caluniá-lo, ao ponto de que, não conseguindo, por mais que a perseguição era tremenda contra ele, não conseguiu calar, expulsaram Jesus da sinagoga e expulsaram Jesus de dentro da sua cidade. Jesus agora, ele é expulso de dentro da cidade de Nazaré. Ele está expulso. E ele passa um ano longe de Nazaré. E ele vai para onde? Ele vai para Galileia, para a Judeia, Samaria. Chegando nesses lugares, ele começa a fazer o quê? Discípulo. Ele vê Pedro, um pescador, chama para ser o seu discípulo. Ele encontra-se com os seus primos, que é Tiago, João, que é filho de Zebedeu, e ele chama para ser seus discípulos, e ele começa a ir fazer discípulos, e ele começa a fazer discípulo em um lugar, fazer discípulo no outro, e enquanto ele estava em Judeia, Samaria, Galileia, passando por essas cidades, ele começa a ficar famoso, ele começa a ter uma popularidade, ele começa a crescer entre essas pessoas, o nome Jesus começa a ecoar nesses lugares, ao ponto de que todos já estavam conhecendo Jesus pelos milagres, pelas curas, pelas restaurações, pelas vidas transformadas, porque na onde Jesus passava, algo diferente acontecia, porque nele havia um brilho do Espírito Santo, havia um próprio brilho, uma coisa inconfundível que as pessoas notavam e ficavam maravilhadas de ver, e algo diferente acontecia além das curas, porque Jesus levava amor, Jesus levava o refrigério, Jesus ele era o próprio pão da vida, a água que nos sacia a nossa sede. Jesus, e por isso que ele fala, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados, e Jesus é o próprio consolo. E diante disso, as pessoas começaram então a seguir Jesus, começaram a estar mais perto de Jesus, e cada milagre que Jesus fazia nessas pessoas, as pessoas saíam dos seus lugares e iam falar uma às outras, iam compartilhar o que Jesus havia feito na sua vida. Enquanto Jesus estava passando na Judeia, Galileia, Samaria, ele estava fazendo a vontade do Pai. Foi expulso da sinagoga, foi expulso da cidade de Nazaré, mas nada o calou Jesus, nada o distanciou Jesus do seu propósito, da sua missão de levar a paz, de levar amor, de levar cura, e outra, de uma coisa também que Jesus sempre levou com ele, a salvação. Jesus sempre levou a salvação. Ele sempre quis que essas vidas fossem salvas, libertas e conhecessem o seu Pai. Aleluia, maravilha de Deus. E passando-se um ano, ele estava nessas cidades. Antes disso, antes dele iniciar até seu ministério, ele vai a João Batista, que está ali batizando pessoas. E Jesus é batizado nas águas pelo próprio João Batista. E João Batista fala, mas eu não sou digno de batizar. Mas aí depois ele fala, eu os batizo com água, mas esse batiza com o Espírito Santo, com fogo. Porque Jesus ele é o próprio fogo. A palavra de Jesus penetra o nosso coração e ela queima toda a impureza. Ela queima tudo aquilo que é entulho. Ela queima tudo aquilo que é velho, trazendo o que é novo, trazendo mudança, trazendo vida. Porque Jesus é o Deus do recomeço, ele é vida. E diante disso, se passar um ano, ele volta para Nazaré de novo. Ele retorna. Retornando para Nazaré, chegando ali, as pessoas não expulsaram Jesus. Não expulsaram ele. Só que o que acontece?
As pessoas agora começaram a ignorar a existência de Jesus. Começaram a ignorá-lo e não aceitavam a sua presença. Mesmo que não expulsasse ele, mas não aceitava estar na presença de Jesus. Por quê? Porque ele era diferente. As pessoas, quando é diferente, incomodam os outros mesmo você não fazendo nada. A diferença faz com que o outro olhe e não goste de você e não te aceite. Tudo bem, Jesus nunca se importou com isso, por quê? Porque ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele não veio para fazer a vontade do homem, mas fazer a vontade de Deus. E é isso que a gente tem que focar. Não focar em um, não focar no outro, que o outro fala, que o outro deixa de fazer, mas focar na vontade de Cristo para a nossa vida, focar na missão de Deus, focar no propósito de Deus para a nossa vida, porque Jesus é um homem que sempre teve a sua identidade enraizada em Jesus, em Deus Pai. Jesus sempre soube quem ele era e sabendo quem ele é, diante de Deus, nada o abalou, nada o entristeceu, nada o colocou para baixo. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Jesus foi humilhado, caluniado, perseguido, expulso pelo seu próprio povo que morava ali dentro de Nazaré. A Bíblia nos relata que os milagres que Jesus poderia operar ali na cidade de Nazaré só não foi operado porque as pessoas negligenciaram, as pessoas não quiseram. E por não ter aceitado, elas não viveram um recomeço para a sua história. Elas não viveram uma restauração nas suas vidas. Elas não experimentaram a presença de Jesus nelas. Porque elas negligenciaram o Pai. Elas negligenciaram Jesus. Por que elas negligenciaram Jesus? Porque como pode o homem que nasceu em Nazaré, filho de Maria de José, poder sair algo bom daquele lugar? Poder sair coisa boa? Jesus, ele fala na palavra dele lá em Coríntios, que ele veio e confundem os sábios. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Por quê? Porque ele próprio confundiu os sábios. Porque na sua estatura, na sua fisionomia, que não havia beleza alguma, como que algo bom poderia sair de um homem daquele? Como? Vindo de Nazaré, não era ninguém, andava com pessoas que fediam peixe. Como assim Jesus, o Salvador do mundo, um homem que se veste com roupa simples, anda no meio de um povo simples e ainda fedendo peixe, ainda falar que é o Salvador, ainda falar que veio, que é filho do Deus Altíssimo e que se senta à direita do Pai? Como assim? As pessoas nunca o aceitaram e por vê-lo que ele era para eles alguém qualquer, eles nutriam o sentimento de desprezo por Jesus. Eles nutriam o sentimento de inferioridade por Jesus. Eles se achavam superior porque eles se sentiam pessoas importantes e eles olhavam para Jesus, menosprezavam ele. A palavra de Deus fala que ele sai então ali da cidade de Nazaré. Saindo da cidade de Nazaré, ele volta para a Judeia, ele volta para Galileia. Ele volta para aquelas cidades ali no meio de Israel que ele já tinha ido. Ele volta para o mesmo lugar. Ele volta a pregar, ele volta a fazer a vontade do Pai. E a popularidade foi aumentando cada vez mais. E cada vez mais as pessoas foram ouvindo falar de Jesus. Até que chega a quem? Chega os sacerdotes. Jesus, ele vai pregar na sinagoga. Jesus vai pregar nos templos. E Jesus vai pregar para os próprios sacerdotes, chefes da sinagoga, os líderes religiosos, os fariseus. Os fariseus, eles falavam de Jesus, eles falavam da palavra que eles sempre tiveram o Novo Testamento, mas nunca viviam Eles falavam a respeito de Jesus, eles falavam a respeito de Deus, sobre Moisés, as leis, mas nunca praticou uma lei. Nunca. E eles menosprezavam a presença de Jesus. Eles não aceitavam. E o fato de Jesus ficar popular, os sacerdotes tinham medo de eles perderem poder
diante das pessoas. Porque para eles o poder estava em ter autoridade diante das pessoas. E por isso eles começam uma perseguição contra Jesus. E essa perseguição começa quando eles veem que Jesus anda sempre com multidão, arrasta seguidores, arrastam pessoas, e as pessoas são curadas, são restauradas, e as pessoas vê ele como verdade, e os líderes religiosos foi fazendo de tudo para silenciar Jesus, até que não tiveram mais jeito, e eles começaram a tramar. E qual foi a estratégia? A estratégia de silenciar Jesus. Eles falaram: nós temos que matar. Aqui eu entro dentro do tema, que é a crucificação. Antes de iniciar, eu abra suas Bíblias lá no mesmo livro de Mateus, capítulo 26, e vamos dar início a este tema. Capítulo 26, verso 17, que diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparamos a comida da Páscoa? Ou seja, os discípulos agora estavam se preparando para a Páscoa. Só que anteriormente eles faziam sempre uma festa que acontecia semanalmente, que era dos pães asmos. E eles comemoravam. E nesse mesmo dia, eles já estavam se preparando também para a Páscoa. E ele começa a lhe dizer, ele disse: ide à cidade um certo homem e dizer: ó mestre, meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa, e os meus discípulos, e celebrarei a Páscoa. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram, prepararam a Páscoa. E chegaram à tarde, eles começaram a preparar a essa Páscoa. E todos se sentaram em volta da mesa. Os 12 discípulos de Jesus estão todos assentados. E Jesus, ele vai falar na sua palavra. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um, dizendo: porventura sou eu, Senhor? E ele responde, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele com quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não haverá nascido. E respondendo Judas, o que o trairia, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu ao discípulo e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus então ele começa a dizer que entre eles havia um traidor. E Jesus vai dizer também, na própria narrativa, que ele fala, e um desses é o próprio diabo, que estava sentado perto de Jesus. O interessante é que Jesus conhecia cada um do seu discípulo, e ele não desfez de nenhum. O interessante é que Jesus, além de conhecer que Pedro o trairia e Judas o venderia, em nenhum momento ele interveio nisso. Por quê? Porque ele estava cumprindo a vontade do Pai. Ele sabia que todas as coisas iriam cooperar para que fizesse o que é ser feito, se entregar naquela cruz. O interessante é que quando o próprio Pedro fala que ele morreria por ele, Jesus fala: antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negaria. Jesus sabia o caráter de cada um. Jesus sabia
tudo que ele ia passar. Em nenhum momento ele interveio em nada. Em nenhum momento. E a Bíblia vai nos dizer agora, lá no versículo de número 31. Então disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizei em mim. Porque está escrito: ferrei o pastor e as ovelhas do rebanho, te separo. Depois o versículo 35 vai dizer: disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário, morrerei contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus já vinha falando para ele que antes que o galo cantasse por 3 vezes, tu me negaria. E ele falou que jamais. Agora no versículo 36, Jesus ele chama Pedro, Tiago e João para ir com ele ao jardim do Getsemane. Por que ele chama eles? Para ficar de vigia, enquanto ele vai se retirar de perto deles para ir orar. E Jesus fala para eles ficarem de vigia, ficarem olhando, vigiando. Só que Jesus sabia que eles estavam cansados, Jesus sabia que eles estavam com sono, Jesus sabia. Só que Jesus estava treinando eles, só que eles não sabiam disso. E o interessante é que Jesus se retira e vai orar. E quando Jesus se retira para orar, Jesus, ele ora e ele sente a agonia, a aflição, a dor da cruz. Jesus está sentindo toda a agonia, toda aquela dor, todo o sofrimento, enquanto ele está orando ali sozinho. E ele vai falar assim, ele fala para o pai dele: se não fosse de mim, afasta de mim esse cálice. Mas se possível for, seja feita a tua vontade. Jesus em nenhum momento estava correndo da vontade do Pai. Jesus simplesmente estava ali entendendo que a missão dele de morrer, ele já estava sentindo tudo que ele ia passar naquela cruz. Ele estava sentindo. E por mais que ele estivesse sentindo, ele estava pedindo força, porque também o lutava. Jesus estava passando pelas mesmas dores que a gente passa, só que pior. Jesus estava carregando os pecados de todos nas suas costas. Jesus estava sentindo a dor de todos nele. Agora, Jesus sai dali do local a qual ele estava orando e volta lá para Pedro, Tiago e João. Quando eles chegam diante deles, ele encontra eles dormindo. E Jesus chama a atenção deles. Jesus fala para eles: como vocês não conseguem vigiar por 1 hora? E por que Jesus estavam ali falando para eles? Chamando a atenção deles. Porque quando ele pede para eles vigiar, Jesus estava preparando eles para poder lidar com a tentação. Porque muitas das vezes as tentações vêm nos pequenos detalhes. E Jesus estava preparando eles para quando chegasse os momentos que eles iam sofrer opressões, iam sofrer tentações, eles tivessem força de resisti-lo. Então Jesus estava querendo que eles resistissem o quê? O sono, o cansaço, e ficassem de vigia. E novamente Jesus colocaram ele para vigiar enquanto ele se retirou para orar. E eles voltaram a dormir de novo, e Jesus voltaram a repreender eles novamente. E Jesus agora, ele vai falar. Então chegou junto do seu discípulo e disse-lhe: dorme agora, repousar, eis que é chegada a hora. E o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Naquela mesma madrugada, Judas já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata para o sacerdote Caifás e os líderes das sinagogas, os líderes religiosos. E quando
Judas o vende, logo ele vem com a carreata dos soldados, dos líderes religiosos, rumo à calada da noite para buscar Jesus lá no jardim do Getsemane. Chegando ali naquele jardim, os homens começam a dizer para Judas: quem é o mestre? Quem é Jesus? Ou seja, eles pegaram Jesus no momento, na madrugada, na calada da noite, covardemente. E Judas falou: eu vou até ele e vou cumprimentá-lo e vou beijá-lo. E ele faz isso, ele chega diante do mestre, cumprimenta, o beija. E aqueles soldados então entendem quem é Jesus. E aí eles falam: quem vocês vieram buscar? E ele fala: o Nazareno. E Jesus fala: eu sou. Quando Jesus fala eu sou, todos eles se ajoelham. E quem eles vêm buscar? O Nazareno. E eles acorrentam Jesus de madrugada, o leva até a casa de Caifás. Chegando ali todo acorrentado na casa de Caifás, aqueles líderes religiosos, Caifás mais Anás, seu sogro, os cuspe na cara de Jesus, dão tapa na cara de Jesus, chuta Jesus, coloca Jesus de joelho e começa a bater em Jesus. Os líderes religiosos baterem em Jesus, os soldados baterem em Jesus, o bateram, machucaram os seus olhos, machucaram a sua boca, machucaram o seu nariz. Jesus começa a ficar todo ensanguentado, o seu rosto começa a ficar todo inchado e todo machucado. E aí, diante disso, eles precisam de testemunha. Então eles pagam testemunhas, eles pagam falsas testemunhas para poder crucificar Jesus, para poder condená-lo, levar ele a julgamento ao Sinédrio, levar a julgamento a Pôncio Pilatos. E mediante isso, eles começam a bater, até que ele fala: aqui está o homem que se diz rei dos judeus. E eles começam a bater ainda mais. E Pedro, a Bíblia vai dizer o seguinte: Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes do sacerdote e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunha contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma ao estes que opõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o dizeste. Digo-os, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfêmia! Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora as suas blasfêmias. E o que vos parece? E respondeu, disseram: é o réu da morte. Então cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murro e outras bofetavam, dizendo: profetiza-nos Cristo, quem é que o te batizou? E Pedro, agora vamos lá. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximaram-se dele. Uma criada disse: tu também estava com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei que disses. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno? E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse tal homem. E logo depois aproximou-se os que ali estavam, dizendo a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a sua fala
te denuncia. Então começou ele a praquejar e jurar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarias. E saindo dali chorou amargamente. O que Jesus está querendo dizer? Quando Pedro o nega Jesus, diante do que ele vê que está fazendo com ele, ele teve medo. É muito fácil apontar e dizer: Pedro negou Jesus. Pedro, ele andava com Jesus, e como pode o negar? Eu queria ver se fosse eu e você no mesmo lugar de Pedro, falando que era um dos discípulos, sabendo que Jesus está sendo levado para ser morto, se você entregaria a sua vida. Mas Pedro falou, Pedro jurou, mas Pedro ele não teve a mesma audácia do que ele falou de ser, com as suas ações, com as suas atitudes. E agora o que acontece? Acontece que agora Jesus, ele está sendo levado rumo ao Pôncio Pilatos para ser julgado. E os sacerdotes não queriam apenas julgamento, o sacerdote estava em busca, o sacerdote queria a morte de Jesus, que crucificasse Jesus. E saindo com Jesus da sua casa, quando o sacerdote Caifás pega Jesus, mais os soldados acorrentados, Jesus já estava todo machucado, boca sua machucada, seus olhos, seu corpo. Estava todo machucado. Todo machucado. E o sacerdote estava levando ele para o Pôncio Pilatos. Quando chega ali perante Pilatos, Pilatos olha para aquele homem e ele fala: o que ele fez? Vamos agora entrar aqui no capítulo 27. E chegando amanhã, todos os príncipes, os sacerdotes, anciãos do povo, formavam juntamente o conselho para Jesus para o matarem. E manifestando-o, levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. E então Judas, o que traiu, vendo que for condenado, trouxe arrependimento, as 30 moedas de prata, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Ou seja, Judas, ele se arrependeu de ter vendido Jesus, porque ele sabia que era um sangue inocente, porque Jesus o chamava eles de amigo. Você tem noção que é ser amigo de Deus? Aleluia. Chamava ele de amigo, e Judas o vende. O que abraçava, o que o beijava, o que estava ali com ele. E ele está super arrependido. Saindo dali, o que Judas faz? Judas, ele sofre um grande tormento. Mas Jesus não queria que Judas se enforcasse. Jesus não queria que Judas se suicidasse. Jesus, porque ele estava simplesmente cumprindo a vontade do Pai. Jesus já vinha alertando que ele ia ser sacrificado como um cordeiro ao matador. Jesus já sabia disso. E essa situação toda foi causada para cumprir o plano de Deus sobre a vida de Jesus. Mas em nenhum momento Jesus queria que ele fosse quem suicidasse. Mas ele suicidou, porque grande tamanha foi o tormento. Só que vamos analisar uma coisa. Pedro negou Jesus. Judas o vendeu Jesus. Qual o pecado é maior? Todos eles são gravíssimos. Porque todos eles, os dois são amigos de Deus. Os dois estavam com Jesus. Os dois estavam abraçados com Jesus. Os dois diziam ser amigos de Jesus. Nenhum é diferenciado do outro. Todos estão no mesmo patamar, porque pecado é pecado. Erro é erro. Não existe um pecado pequeno, um pecado grande. Todos são graves.
todos são graves. Jesus agora está na presença do Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos olha para aquele homem e fala: eu estou diante de um homem inocente. E o sacerdote Caifás fala: não, ele blasfemou. Ele não é um homem inocente. Eles começavam a julgar. E eles falavam: mas eu estou diante de um homem inocente. Porque Pilatos, escute só, Pilatos não tinha nada a ver com o que estava acontecendo entre os líderes religiosos, mas Jesus. Só que o sacerdote Caifás, mas Anás, sabia que precisava do Pôncio Pilatos para poder crucificar Jesus, para poder ter uma morte de cruz, porque naquela época a morte de cruz era o único meio pelo qual eles viam um jeito de se livrar de Jesus. Era o que tinha na época. Todas as pessoas que cometiam algum crime, elas iam ser crucificadas. E Pôncio, quando olha para aquele homem, ele não vê mal algum. E ele pergunta: o que queres? E eles falam: crucifica-o, crucifica-o. Ele é uma lástima, ele não presta, crucifica-o. E ele fala: mas ele é Galileu. E sabe, olha só, ele é Galileu. Por quê? Porque Pôncio Pilatos, ele governava a cidade de Judeia Galileia e Samaria. Ele governa isso. E aí ele lembra de quem? De Herodes Antipas, que é filho do Herodes o Grande, que governava ali em Penina e Nazaré. Por Jesus ser o Galileu, ele precisava então ser julgado pelo Antipas e não por ele. Então ele pensou o seguinte: eu vou me livrar desse problema, eu vou levar Jesus até a presença de Herodes Antipas. E ele leva Jesus até a presença de Herodes Antipas. Quando chega na presença de Herodes Antipas, ele sempre teve uma curiosidade de ver Jesus, de saber quem era Jesus. Outrora, ele foi quem o matou a pedido da própria mulher a qual ele convivia, pela filha dela, Salomé. Quando dançou para ele, ela pediu a cabeça de João Batista. Ele era um homem também muito cruel. E ele, quando vê Jesus, ele começa a zombar de Jesus. Ele começa a rir de Jesus. Só que ele não o condena Jesus. E ele olha para Jesus e também não condena. Então ele pega e manda de volta para o Pôncio Pilatos. E o que acontece? Pôncio Pilatos, mas Herodes Antipas, eles tinham uma rixa. Eles não se combinavam. Não se combinavam os dois. Só que aí eles têm um problema em comum. E esse problema em comum uniu os dois. E aquela inimizade que eles tinham passou a não existir mais. Porque nem o outro conseguiu resolver o problema. E por nem o outro conseguir resolver o problema, a causa comum, eles se tornaram então mais próximos. Eles ficaram unidos. E por quê? Porque Herodes Antipas, ele tinha Pôncio Pilatos como uma ameaça. Porque quando Pôncio Pilatos é escolhido para ser governador, nenhum momento ele estava na sucessão do Herodes o Grande. Mas por conta do Herodes Felipe não conseguir ser o governador que precisava ser, ele não ter as destrezas, e não conseguir ser qualificado para o mandato, entra então Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, por vir de uma outra hierarquia, por vir de um outro reino, por vir de uma outra estatura, Herodes Antipas se sentia intimidado com a presença de Pôncio. Mas porque Antipas se sentia ameaçado por Pôncio por conta do governo romano e por saber como funcionava o sistema rígido,
ali dentro de Roma, ele se sentia ameaçado, ele se sentia fragilizado e por conta disso ele se sentia oposto, ele se sentia como se fosse alguém que podia acontecer algo de mal a qualquer momento. Mas quando Pôncio Pilatos chega diante de Antipas com Jesus para poder resolver, eles não resolvem o problema, ele manda de volta para Pôncio, ali acabou a rixa. Ali acabou. E eles se tornaram pessoas unidas, os dois. Interessante isso. Só que Pôncio tem um problema. Pôncio tem um problema agora. E ele vai dizer: e foi Jesus apresentado ao governador. E o governador o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu a dizeste. E sendo acusado pelos príncipes do sacerdote e pelos anciões, nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos: não ouve quantos testificam contra ti? Lá no versículo, no versículo 15, do mesmo capítulo 27, vai dizer assim: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso. Escolhendo o povo aquele que quisesse, tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Vamos lá. O que está acontecendo? Pôncio Pilatos está agora com Jesus. Ele tem um problema a ser resolvido. Ele manda Jesus para Herodes Antipas. Não resolve. Então, e Pôncio, ele interroga de novo a multidão. E o sacerdote: crucifica-o! Crucifica-o! E ele levanta uma multidão de pessoas a falar a mesma coisa: crucifica Jesus, crucifica, mata-o. Aleluia. 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 E diante disso agora, Pilatos ele poderia resolver esse problema. Mas perante as pessoas, a sociedade, ele preferia ficar de bem com as pessoas. Por quê? Porque poder político. Ele lava as mãos dele. Ao lavar as mãos, ele está querendo dizer: eu não vejo mal algum neste homem. Mas quem quer o crucificado são vocês. E Pilatos fala: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe. E a multidão fala: solta Barrabás e crucifica Jesus. Porque na época de Páscoa, era como se fosse, como eu posso dizer, cultural deles. Soltar um preso e crucificar outro. Só que Barrabás, próprio Pilatos fala: este cometeu crime. Este sim está condenado. Mas Jesus não fez mal algum. Barrabás foi um criminoso. Barrabás matou muita gente. Barrabás, ele era terrível, era tentado, perseguidor. E os próprios líderes religiosos, os sacerdotes falavam: solte Barrabás e crucifica Jesus. Solte Barrabás e crucifica Jesus. Quando solta Barrabás e entrega o Jesus às mãos dos soldados para ser assaltado, então vem os soldados, rasga suas vestes e leva-o até o local do Gólgota, que significa lugar de caveira. Chegando ali no Gólgota, eles tinham um trono pequeno. Eles amarraram Jesus ali, colocaram corrente nos seus punhos, acorrentaram, colocaram Jesus numa posição de joelhos, pegaram os chicotes feitos de couro, e esse chicote, na ponta, haviam lanças de ferro
outros jumbo, outros osso. E conforme eles tacavam nas costas de Jesus, vinham pedaços de carne, de pele, e ficavam buracos. E às vezes acontecia desse chicote pegar na parte da testa de Jesus, na cabeça de Jesus, no peitoral de Jesus, na barriga de Jesus. Iam saindo pedaços de carne, pedaços de pele. E o sangue saía borbulhando. A narrativa vai nos contar que saía de dentro de Jesus as vísceras, os seus órgãos ficaram expostos. Tamanho foi a crueldade que Jesus passou. E conforme eles iam tacando chicote em Jesus, batendo em Jesus, dando chicotadas em Jesus, saíam pedaços de carne das costas de Jesus, de pele, pegava em seu rosto, pegava no seu braço, pegava nas suas pernas, e Jesus o aguentou. A Bíblia vai nos dizer que os soldados queriam dar para ele vinho com fel. O vinho com fel servia para aliviar a dor dos temores. Jesus o recusou. Jesus, ele sentiu todas as dores. Jesus, ele todo sofrimento lúcido. Jesus recusou estar no momento daquele de dor, numa fase assim relaxada. Não, ele suportou tudo lucidamente. E conforme ia atacando o chicote, chicoteando Jesus, e as costas de Jesus foi ficando em buraco. Porque imagina, o chicote com lança. Conforme pegava, saía pedaço de carne, pedaço de pele. E ele foi ficando agonizando. E o sangue jorrava. As suas veias ficaram expostas. A parte do peitoral de Jesus ficou toda exposta, toda em buraco. Por amor a mim, por amor a você, ele sofreu. E ele se entregou. Em nenhum momento Jesus o reclamou. Jesus o desistiu de dar a vida dele por mim e por você. Nenhum momento. Nenhum momento ele desistiu. Nenhum momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande foi o sofrimento de Jesus. Aleluia. Grande foi o sofrimento que Jesus passou por mim e por você. A Bíblia vai nos dizer que ele levou, a história nos diz que ele levou 39 chicoteadas. Quando ele sai ali daquele local do Gólgota, ele vai para um outro local e ali coloca uma coroa de espinho em sua cabeça e dá para ele como se fosse como é que eu posso dizer, um instrumento, fala cana, mas não é bem uma cana, é um instrumento de madeira, redondo, comprido, como se fosse um cedro. Dá na mão de Jesus e coloca em cima de Jesus um manto avermelhado, alguns falam de púrpura, e eles descarnecia de Jesus o soldado e falava: tu és o rei de judeus? Salve a si mesmo, é o rei de judeus? E aí eles pegaram aquele instrumento e bateram na cabeça de Jesus, bateram no rosto de Jesus, chutaram Jesus, chutaram ele, bateram nele e cada vez mais batia nele. Agora imagina, Jesus está com a coroa de espinhos sendo pisoteado na cabeça, sendo pisoteado em seu rosto, já tinha sofrido todas as dores naquele calvário, sendo chicoteado, pisoteado, zombado, e aqueles homens cruéis batendo. Agora ele ainda está sendo escarnecido, apanhando mais, apanhando cada vez mais. Agora
Agora ele está saindo daquele lugar e está indo rumo a levar a cruz. E ele começa a levar a cruz e os soldados estão de atrás do batendo, chicoteando cada vez mais, o batendo. Cada vez que a cruz de Jesus caía mais, eles batiam. A mesma multidão que andava com Jesus, que estava ali com Jesus buscando milagre, maravilha, foi a mesma multidão que crucificou Jesus. A mesma multidão que estava ao lado de Jesus foi a mesma multidão que estava gritando, crucifica Jesus. A mesma multidão que estava andando com Jesus quando estava em busca de milagre e maravilha foi a mesma multidão que, além de vê-lo todo ensanguentado, todo ferido, todo machucado, todo cheio de buracos, suas vísceras para fora, foi a mesma multidão que ainda os lançava pedra sobre a vida de Jesus. E Jesus agora está indo em direção ao Calvário, ali com a sua cruz, carregando. E chegando ali, naquele lugar, de manhã cedo, era meio-dia, pegaram as mãos de Jesus, esticaram, agora pensa esticar os bracinhos de Jesus, já todo machucado, todo ferido, e pregaram nas suas mãos, colocaram prego nas suas mãos, prego nos seus pés. E aí Jesus sentiu sede. Eles pegaram uma esponja. Essa esponja que ficava em locais onde as pessoas usavam. Naquela época nem que tinha um banheiro, eram os banheiros públicos. Aquela esponja ficava ali para eles utilizarem conforme eles faziam a sua necessidade. Então eles pegaram aquela esponja, passaram no vinagre e deram na boca de Jesus. Depois ainda não bastava, quando já tinha crucificado Jesus, já estava lá em cima, eles colocaram uma lança ultrapassada no seu peito, só saiu um pouquinho de água e um pouquinho de sangue, só. Jesus verteu todo o seu sangue, tudo, por amor a mim e por amor a você. Aleluia. Você vai desistir do que Jesus tem para você, por quê? O que tem te feito desistir de Cristo? O que tem te feito abandonar Cristo? O que tem te feito alargar de Jesus? Jeffrey, é por conta das pessoas. Olha para Jesus, olha para aquela cruz. Porque Jesus verteu todo o seu sangue por amor a mim, por amor a você. Por amor a mim, por amor a você, ele se entregou. Como ovelha, ele foi um matadouro calado. Nenhum momento ele questionou. Sentiu as piores dores. Jesus foi rejeitado, caluniado, foi inocente, levou uma cruz que era para eu carregar, para você carregar, mas ele carregou no meu e no seu lugar. O que tem te feito abandonar Jesus? O porquê você tem abandonado Jesus? O que tem te feito olhar para as coisas pequenas e vãs dessa vida ao invés de olhar para Jesus? O que tem te feito largar de servir a Jesus? Aquela cruz. A cruz na horizontal significa comunhão com as pessoas, comunhão. E a cruz na parte vertical significa contato direto com o Pai. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a nos arrepender e dizer: Jesus, eu quero ser salva. Porque o maior presente, o maior privilégio que Jesus quer que a gente desfruta é da salvação. Nada é mais melhor do que neste mundo do que a salvação. Jesus, ele entregou naquela cruz por mim e por você. Jesus, ele tem uma nova história para fazer na minha vida e na sua vida. Mas se entrega à disposição de Jesus. Não olhe para o homem. Não olhe para as acusações. Não olhe para quem te calunia. Não olhe para quem te critica. Olha para Jesus, porque aqueles que te criticam, saiba que eles não sabem quem é Jesus faz tempo. Aqueles que estão
estão te caluniando, aqueles que estão te criticando, aqueles que estão te apontando, eles nem sabem quem é Jesus faz tempo. Eles nem experimentaram o amor de Jesus. Eles não sabem quem é Jesus. Porque quem sabe quem é Jesus te estende a mão. Quem sabe quem é Jesus vai olhar para você e vai falar: eu estou contigo, vamos junto, estamos no mesmo barco. Jesus, ele é quem acalma a tempestade. Jesus nunca nos abandonou. Jesus é quem vai passar conosco dentro desse fogo. Jesus é o Deus que vai passar conosco no vale da sombra da morte, e não vamos temer. Jesus é aquele que entra conosco, mesmo se os rios, mesmo se as águas estiverem mais altas que as ondas, impossível de ultrapassar. Jesus é aquele que faz a gente andar sobre as águas. Para quem você tem olhado? Para quem você tem olhado? Olha para Jesus. Mas Jeffrey, as pessoas me acusam. Quem te acusa não sabe quem é Jesus, porque se soubesse não estava te acusando. Deixa que Jesus defende você. Deixa que Jesus te defende. Não fique batendo boca. Deixa que Jesus te defende. Deixa que Jesus lute por você as suas guerras. Só faça a tua parte e o demais ele vai fazer. Olha para Jesus, porque Jesus é o autor consumador da nossa fé, da nossa salvação. Olha para Jesus. Se o homem é falho, porque eu sou falho, eu posso errar. Eu posso errar a qualquer momento, porque eu sou falho, eu sou ser humano. Somos falhos. Somos falhos, nós não merecíamos amor algum de Jesus. Somos falhos, pecadores. O que diferencia é a presença de Jesus, mas nós somos falhos mesmo, porque essa natureza é pecaminosa. Então não olhe para a falha do homem, olha para Jesus. Não olha para o que o homem fala, olha para Jesus. Não olha para o que muitos dizem, olha para Jesus. Mas já faz tanto tempo que eu tô, não importa. Volta para Jesus hoje. Volta hoje para Jesus, porque Jesus está te esperando de braços abertos. Aquela cruz foi feita para mim e para você, mas ele se colocou, ele veio para morrer no meu e no seu lugar. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Não importa quem te critica, olha para Jesus. Não importa o que falam, olha para Ele. Porque Jesus nunca olhou para a multidão que o apontavam. Jesus nunca olhou para aqueles que o criticavam. Jesus nunca olhou para aquele povo que o zombava. Ele se propôs a fazer a vontade do Pai, mesmo diante das calúnias, mesmo diante das difamações, mesmo diante do julgamento. Ele se propôs a fazer a vontade do Pai. Faça a vontade de Deus, independente de quem se levanta, independente de quem se opõe a você, independente de quem o critica. Faça a vontade de Deus. Faça, porque é Ele que te cura, é Ele que te restaura, é Ele que te refrigera, é Ele que acalma a tua alma, é Ele que está contigo todos os dias, e é Ele que nunca te abandonou. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da tua salvação. Não olhe para o homem, não olhe para a circunstância, não olhe para o problema, mas olha para Jesus. Olha para Jesus, porque Ele é o único que pode te curar, Ele é o único que pode te restaurar, Ele é o único que pode te libertar, Ele é o único que pode entrar dentro do seu coração e restaurar e poder fazer essas feridas que estão abertas dentro de você sarar e se tornar cicatrizes. Olha para Jesus. Não importa a situação que você está vivenciando hoje. Fala: Jesus, eis-me aqui, eu quero viver uma nova história em Ti. Eu quero ser salvo, eu quero ser liberto, eu quero ser restaurado, eu quero ser curado. Olha para Jesus. Olha para esse Jesus que nunca te abandonou. Olha para Ele. Olha para Jesus. Quando Jesus é pregado naquela cruz, e ele fica no meio, e lá está escrito: Rei dos Judeus. E do lado esquerdo, tanto do lado direito, tem dois ladrões. Um tá lá criticando, falando um monte de coisa. O outro reconhece que ele é um criminoso, que ele é um pecador.
E ele fala para Jesus: lembra-se de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Saiba que muitos falam: Jesus está voltando. Jesus volta para todos os dias para alguém. Saiba de uma coisa: se ele voltar hoje para você, você está pronto para subir? Se ele voltar hoje para você, você está preparado para ir com ele? Porque quando ele fala para aquele ladrão da cruz que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sabe o que ele estava querendo dizer? Quem morre em mim já está comigo, já morre no meu descanso eterno. Mas quem morre sem mim estará no tormento. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Por quê? Porque diante de Jesus a gente tem paz, tem calma. E outra, saiba de uma coisa: neste mundo nada há de aproveitar, nada tem para se aproveitar, porque nosso maior aproveitamento é na presença de Deus. Passamos por luta sim, passamos por perseguição sim. A Bíblia mesmo vai nos dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A Bíblia vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus. E a Bíblia ainda vai nos dizer que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E a Bíblia ainda continua nos dizendo que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menções do nome soberano de Deus, aleluia. Ou seja, coloque-se à disposição de Deus. Neste mundo nada há de se aproveitar. Você pode dizer: mas eu tenho amigos. Esses amigos é de Deus para sua vida, tem te levado a encontrar Jesus, tem te levado a ser uma pessoa melhor, tem te levado a se tornar alguém melhor em Deus, tem te levado a poder conhecer Jesus a cada dia mais, tem te levado aos melhores lugares para conhecer Jesus, porque se não tem te levado a conhecer Jesus, esses seus nem sempre são amigos que Deus tem para sua vida. Tia, vou ter que me afastar. Não, você só tem, porque você só tem que se afastar quando você sente que você sabe que você precisa se afastar. Muitos amigos Deus tira a nossa vida porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E quando Deus tem um propósito, tem um plano sobre a nossa vida, muitas das vezes Ele vai tirar pessoas. Aí você pode dizer: Jeff, isso dói, vai doer. Vai doer, mas a mesma dor que Ele vai causar em você, Ele vai te curar. Porque Ele precisa mexer com a sua estrutura. Ele precisa mexer em você para poder gerar cura, para poder gerar restauração, para poder entrar onde o homem não entra. Porque muitas das vezes estamos com o coração tão angustiado, tão apertado, tão aflito. Porque muitas das vezes temos amigos, pode até ter namorado, marido, mas o vazio da alma continua. Nada parece que satisfaz, nada parece que preenche, nada parece que tá bom. Por quê? Porque falta Jesus. Falta Ele para preencher, falta Ele para saciar nossa sede, falta Ele para ser o nosso amigo, falta Ele para ser o centro de todas as coisas sobre nossa vida. O que você tem feito diante desse Deus que te entregou a vida dele por você? O que você tem feito diante dele? Saiba que Jesus está às portas. Se esse Jesus vier hoje, você está preparado para subir ao reino eterno dele? Você está preparado para poder se apresentar diante dele? Você está preparado para isso? Se Jesus vier hoje, Jesus não se entregou naquela cruz em vão. Ele entregou, Deus não entregou o seu único filho para que nós pudéssemos ter uma vida eterna nele. O diabo quer nos roubar isso, o diabo quer nos roubar o privilégio de conhecer Jesus. O diabo só vem nos enganar, porque essa é a verdade do diabo. A Bíblia mesmo fala que o diabo só veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Aleluia! Jesus, Ele é Deus de vida, Deus de recomeço. Não importa o que tenha acontecido no seu passado, deixa Jesus entrar dentro do seu coração e te restaurar. Deixa Jesus entrar no seu coração e te curar. Deixa esse Jesus entrar no seu coração e te restaurar e fazer algo novo dentro de você. Deixa esse Jesus entrar dentro da tua alma e restaurar as suas feridas, porque Ele quer te curar. Não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa o que está
acontecendo. Se importe em saber quem você é diante de Deus. Se importe em saber quem você é em Cristo. Se entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus Cristo, porque Jesus nunca te abandonou. Jesus nunca esqueceu de você. E Ele está às portas. Saiba de uma coisa, toda vez que eu e você erra, estamos pregando Jesus naquela cruz. Saiba que todas as vezes quando nós sabemos a vontade do Pai sobre nossa vida, saiba que todas as vezes que a gente reconhece o que Deus quer de nós e a gente não faz, negligencia, estamos pregando Jesus no madeiro. Estamos crucificando Jesus. Estamos açoitando Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus não morreu naquela cruz só para a gente ser salvos, mas Ele morreu naquela cruz para a gente ser curado, ser sarados, ser restaurado, ser liberto de todas as cadeias que nos cercam, de todas as correntes que nos algemam. Porque muitas das vezes estamos com a nossa mente acorrentada nas mentiras do diabo. O que você até hoje tem acreditado sobre a sua vida que os outros falaram. Não vista mais a roupa do que os outros falaram mais a seu respeito, porque ela não cabe mais dentro de você. Aleluia. Veste a partir de hoje as roupas de Cristo sobre a sua vida. Aleluia. Veste a vestimenta de Jesus sobre a sua vida. Não viva mais a identidade dos outros, a expectativa dos outros. Viva a expectativa de Jesus sobre a sua vida. Não dê mais ouvido a que os outros falam. Passa a dar ouvido ao que Jesus já falou quem você é diante dele. Imagem e semelhança dele. Filhos, cordeiro da justiça e da verdade. Vista a verdadeira identidade de Cristo. Não importa o que a sua mãe falou, não importa o que o seu pai falou, só importa com o que o Pai Celestial tem dito a seu respeito. Jesus, Ele é um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a partir do momento que a gente reconhece Ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós somos príncipes, princesa desse Deus, e Deus quer que a gente cada dia viva o melhor para Ele, nos entregue para Ele, porque Ele faz o melhor sobre nossas vidas. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Não importa o que você tem passado na sua vida, não importa o que você tem sofrido, não importa como foi a sua jornada lá no passado, ressignifica tudo isso, se ame, se perdoe e busque ser amado por Deus, busque a verdadeira alegria nesse Deus, porque Jesus é o único que pode te dar a verdadeira alegria, Jesus é o único que pode te dar a verdadeira paz, Jesus é o único que pode acalmar nossa alma, Jesus é o único que pode trazer o refrigério, Jesus é o único que pode ser a cura dos nossos temores, Jesus é o único que pode fazer a limpeza dentro de nós, porque para a gente viver aquilo que é bom, perfeito, agradável, para a vontade dele, precisamos renunciar, precisamos deixar o velho. O que você tem deixado de velho na sua vida para trás? O que você tem renunciado da sua vida hoje? Você quer viver uma nova história, mas o que você tem renunciado? O que você tem renunciado dentro de você que já não cheira bem, que já não serve para nada? O que você tem renunciado para viver algo novo em Cristo? Saiba que para viver algo novo em Deus, você precisa deixar as coisas velhas para trás. Você precisa deixar que o velho saia de dentro de você. Todo entulho, tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que é tormenta, tudo aquilo que não te satisfaz. Você tem que deixar isso para trás para poder viver uma nova história. O que você tem renunciado para viver algo novo diante de Cristo? Aleluia. Aleluia. Paulo fala lá em Romanos 12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável. Saiba que o mundo quer controlar nossa forma de pensar, mas Jesus, ele quer transformar. Por intermédio do Espírito Santo dele, ele quer tomar lugar, ele quer poder fazer morada, mas para isso precisamos renunciar, precisamos deixar que o velho saia, precisamos deixar que o entulho saia de dentro de nós, para que algo novo entre, e para que algo novo entre, precisamos olhar
olhar para a cruz, precisamos falar: Jesus, eu te aceito. Jesus, faça de mim o teu querer, a tua vontade. Nem que se for para doer, que doa, mas o Senhor é a cura, o Senhor é o refrigério, o Senhor é a libertação. Tu és a transformação. Então entra dentro de mim e faz morada, porque Ele é o único que pode fazer algo novo na sua vida. O que você tem deixado de velho? Aleluia. Para Jesus fazer algo novo na sua vida, saiba que o velho tem que sair. Renuncia. Renuncia a viver para Cristo, a viver uma vida de renúncia. Precisamos renunciar constantemente a nossa vida para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus muitas das vezes vai nos trazer dor, mas saiba que essa dor Jesus cura. Jesus vai mexer em áreas que muitas das vezes você não quer nem que mexa, mas vai ser necessário para você ser liberto, ser restaurado, ser edificado. Porque para ser pleno na presença de Deus, precisamos ser libertos, precisamos ser restaurados, precisamos descer a casa do oleiro. E descer a casa do oleiro, Deus fala o seguinte: é restauração. Deus, Ele jamais vai consertar, vai pegar um vaso que tá rachado e simplesmente vai passar o remendo. Ele quebra e faz de novo. Porque este é Deus. Porque Deus não trabalha com remendo. Deus, Ele gosta de voltar ao nosso padrão original de como era antes. Foi por isso que Ele morreu naquela cruz. Por causa da queda de Adão e Eva. A queda deles trouxeram o que? O pecado. E o pecado trouxeram o que? Problemas. E através desses problemas as pessoas tinham que matar animais. Toda vez fazer sacrifício. E para poderem ser o que? Perdoado dos seus pecados. Mas quando Jesus morre naquela cruz, o véu se rasgou. A gente tem acesso a este Deus. A gente tem acesso a este Pai. Não importa quantas vezes você tem errado. Não importa quantas vezes você tem pecado. Não importa quantas vezes você tem caído nos mesmos erros. Simplesmente fala: Deus, eu pequei, eu errei, me perdoa. E esse Deus te perdoa. Seja uma, seja duas, seja três, seja quantas vezes foi, porque o único que não tem direito ao perdão, ao recomeço é Satanás, mas você tem. Você tem o direito a recomeçar a sua vida. Você tem o direito a recomeçar uma nova história. Porque enquanto estamos vivos e dispostos a ser tratados e trabalhado em Deus, Jesus é aquele que entra dentro de nós e faz morada. Entrega sua vida a Jesus. Não seja dominado por esses pensamentos negativos. Não deixe esses pensamentos tomarem conta de você. Não deixe a aflição tomar conta do seu coração. Não deixe. Se coloque diante de Cristo e fala: Jesus, eu quero viver algo novo. Tira de mim tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que está entulhado, tudo aquilo que não faz parte do teu plano, do teu propósito. E trabalha no meu coração. Trabalha na minha mente. Trabalha na minha vida, e Jesus vai fazer algo novo na sua vida. Jesus é aquele que vai fazer algo novo na sua história, porque Ele nunca o esqueceu de você. Muito pelo contrário, Ele o entregou naquela cruz justamente por te amar e por me amar. Foi por isso que Ele veio ao mundo, por amor a mim e por amor a você. Ele se entregou, Ele deu a sua vida, e através das pisaduras de Jesus a gente foi sarados. Aleluia, fomos curados. Jesus é aquele que entra e faz morada. Deixa Jesus Cristo fazer morada na sua vida. Deixa esse Jesus Cristo entrar dentro de você e te restaurar, e te curar, e te libertar para viver algo novo. Somente quando olhamos para aquela cruz podemos dizer: Senhor, eu te aceito. Senhor, eu te louvo. Toda vez que alguém o criticar, te apontar, olha para aquela cruz, porque ali está toda a vergonha. Ali está todo descárnio, ali está tudo que Jesus levou por mim, levou em ti. Tá ali naquela cruz. Tudo que os outros vinham para te apontar, para te deixar para baixo, para você se sentir inferior. Olha para aquela cruz e fala:
Jesus, ele morreu e ele deu a vida dele por mim. E ele me ama, ele vai me restaurar. E ele vai fazer uma nova história na minha vida. E isso que estão falando a meu respeito, que estão se levantando, não é o que Deus falou sobre mim. Não é o que ele decretou sobre mim. Não é o que está escrito na sua história. Não é o que está escrito na tua palavra. Então foque no que Jesus já falou para você. Não ouça a voz de muitas pessoas que muitas das vezes só quer te ver para baixo, só quer te ver em estado de calamidade, só quer te ver da mesma forma que sempre te viu a vida inteira como Jesus. Mas olha para o autor consumador da fé, olha para aquele que te criou, olha para aquele que te colocou no mundo e te fez. Saiba que você não é um erro da natureza, você não é um erro da sua mãe e do seu pai, você é plano e propósito de Deus para esta terra. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Você não é qualquer um. Oh, glória a Deus. Você não é qualquer um, você não está nessa terra em vão. A sua vida não está aqui por um acaso. Deus tem propósito, Deus tem uma missão através da sua vida. Volte para Jesus, volte para Ele. Mas Jeff, minha vida está toda torta, é aí que Ele quer entrar e consertar toda essa bagunça. Volta para Ele, volta. Não olhe as acusações, não olhe para o que os outros vão dizer. Olha para Jesus, olha sempre para Ele, sempre, sempre, sempre olha para Ele. Porque Ele é o único mais interessado do que qualquer ser humano em transformar e em mudar a sua vida e em mudar a sua história. Ele é o único mais interessado em te dar uma vida de abundância nele. Ele é o único mais interessado em te fazer plena e te fazer alguém melhor nele. Olha para Jesus, olha para esse Jesus que nunca te abandonou, olha para esse Jesus que nunca te esqueceu, olha para esse Jesus que mesmo diante do descarno daquela cruz não desistiu. Não desistiu. Ele não desistiu de nada. Ele enfrentou tudo por amor a mim e por amor a você. Neste momento, eu convido você a curvar a sua cabeça e estar orando juntamente comigo. E você que está aí do outro lado e quer aceitar esse Jesus, simplesmente fala para Ele que você quer ser filha dele e que você quer se entregar neste momento para Ele. Simplesmente ore. Ore nesse momento se você está disposto a andar com esse Deus que nunca desistiu de você. Senhor, meu Deus, Pai, neste momento, eu agradeço pela vida de cada um, Pai, que passou por esta live. Que o Senhor possa vos abençoar. Que o Senhor possa falar com cada pessoa, Pai. O Senhor sabe, Pai, que cada um precisa. Jesus, mesmo diante das fraquezas, Pai, o Senhor é a força. Espírito Santo de Deus, Pai, o Senhor também se sentiu, Pai, fraco. Quando se viu, Pai, ali naquele jardim, Senhor, sentindo a agonia daquela cruz. E Deus foi a sua força, Deus te fortaleceu. E Deus continua sendo a nossa força, nossa fortaleza. Espírito Santo de Deus, Pai, simplesmente, Senhor, venha fazer morada, Pai, nessas vidas. Venha cumprir, Senhor, a cada plano, a cada propósito. E que essas pessoas, Pai, possam se sentir a cada dia mais amadas por Ti. Faça elas olhar para Ti, Pai, não olhar para os críticos, não olhar para os zombadores, não olhar para aqueles que fazem descarno deles, mas olhar para o Senhor, Pai, que é o autor, o consumador da nossa fé. Olhar para Ti, Pai, porque o Senhor é o Deus que nunca nos abandona. E o Senhor é o Deus que morreu naquela cruz por mim e por todos aqueles que estão na face dessa terra, Senhor. O Senhor foi chicoteado, Pai. O Senhor ficou todo dilacerado, Senhor. Todo rasgado, Pai. Nossa, Pai, todo machucado. Os seus olhos machucados, sua boca machucada, tudo, Pai. E ainda foi crucificado num sol tão quente, Pai. Oh, Senhor, mas Tu és o Deus, Pai, que nos ama tanto. Senhor Jesus Cristo, Pai, venha, Senhor, nos fazendo sentir a cada dia mais amado, Pai, no Senhor. Sentir aceitos cada dia por Ti, porque é assim que o Senhor quer, Pai, que a gente se sinta aceito, Pai, na Sua família. Não importa, Pai, se é muito deles, não tem uma família nessa terra, Pai.
Porque às vezes tem pessoas, Pai, que não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um irmão. E mora tudo longe. Mas faz ele se sentir aceito, Pai, na sua família. Pai, muitas das vezes a gente tem um pai ou outros que nem tem, Senhor. Faça, Pai, os seus filhos se sentirem, Senhor, amados pelo Senhor, que é o próprio Pai. Senhor Jesus, faça, Pai, com que eles se sintam amados no Senhor. Senhor Jesus, seja a cura da carência, Pai, carência física, psicológica, emocional. Seja a cura, seja o refrigério, seja o amparo, Senhor, dessas pessoas. E eu lhe agradeço, Pai, por cada vida, Pai, que aqui chegou, que aqui passou e que aqui ficou. É em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Gente, muito obrigada por cada um de vocês que aqui estiveram, que aqui passou, que ficaram esses minutos comigo, que ouviram a palavra de Deus. Muito obrigada mesmo por cada um. Estou muito, 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 muito feliz. E que o Senhor possa vos abençoar cada vez mais. Muito, muito obrigada. Fica com Deus e que Deus vos acompanhe sempre. Amém.